participar de um podcast do outro lado, né, do mundo, para mim já é a promessa do Senhor está sendo cumprida na minha vida. Amém. Então toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Amém. Né, mas eu sou a Simone, né, e eu quero falar um pouco assim da minha história, em pequenos tópicos. A começar como filha, Simone filha. Eu sou filha de uma senhora, de uma mulher muito simples, muito humilde, que veio de Alagoas aos 17 anos. Nós morávamos em São Paulo. Lá ela conheceu um rapaz também muito humilde e se apaixonaram, namoraram e eu surgi. E foram morar juntos, né? Quando decidiram se casar, ele era garçom, trabalhava em um restaurante e ele tinha um bar também, um barzinho. Só que o que acontece? Como ele era um rapaz solteiro, então ele não se preocupava com essa questão de 13º, férias, essas coisas, né? E deixou acumulando. E aí, quando eu nasci e tudo mais, o desejo deles era casar lá em Alagoas, para poder ele conhecer a minha avó e o meu avô. Ele foi pedir os direitos dele pro patrão dele. E aí o patrão dele falou que não ia pagar. E aí ele falou, não, então eu vou brigar pelos meus direitos. E entrou na justiça e ganhou. Então aquele valor se multiplicou, né, para ele receber. E aí o que o patrão fez? Ele foi e falou, eu pago, mas você não vai usufruir desse dinheiro. E aí pagou, né? Naquela época não tinha Pix, mal tinha banco, eu acho que nem banco, né? Ele tinha conta, essas coisas, e ele pagou em dinheiro para ele. Nisso, eu já tinha 1 ano e 8 meses de idade, eles estavam morando juntos, já tinha 3 anos, e minha mãe estava grávida novamente, de 4 meses. E ele recebeu o dinheiro, foi para casa, no meio do caminho ele foi assaltado. Ali deram uma surra nele, né? Machucaram ele bastante e roubaram todo o dinheiro. Ele chegou em casa, passou essa situação para minha mãe e falou, até chegou a se despedir dela. Ele tinha um hábito, ele chegava de madrugada. E todas as vezes, todos os dias, quando ele chegava, ele me acordava para jantar com ele. Para comer coxa de galinha. Era um paizão, né? Um paizão. Ele era um paizão, um maridão. Minha mãe era muito feliz. Ela tinha se reencontrado de verdade. E nesse dia, quando ele chegou, ele foi e me acordou, né? Jantou comigo, brincou como era de costume. Só que ele foi e falou para minha mãe, ele falou assim, olha, cuida bem da nossa princesinha. Quero te pedir esse favor. Quero que você cuide bem da nossa princesinha. E minha mãe sempre foi muito humilde, né? Muito simples, ela não entendeu aquilo, né? Ela só achou que ele só estava fazendo um pedido comum, né? E mesmo machucado, ele foi trabalhar no outro dia. Chegou aí trabalhar. E aí, quando estava voltando para casa, aí assassinaram ele. Roubaram o dinheiro dele num dia e no outro assassinaram. O hábito de chegar 2, 3, 4 horas da manhã em casa, né? Aí foi a vizinha que foi dar notícia esse horário para minha mãe. Ele foi assassinado quando voltava do trabalho? Quando voltava do trabalho. Tava indo para casa e aí foram dar o recado, né? Dar notícia para minha mãe. O susto foi tão grande que ela acabou perdendo o bebê também. Nossa, aquilo que o patrão dele falou se cumpriu, né? Porque eu tava, assim, o que eu penso, ele apanhou um dia antes e roubaram o dinheiro. Não foi o suficiente, né? Não, porque de repente talvez ele tivesse reconhecido, né? E quando... porque foi comprovado que foi o patrão. Que foi comprovado, né? Foi assim, na verdade foi, mas nós não nunca teve comprovar, prova, né? Sim. Porque naquela época tinha aquele radialista Gil Gomes, não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Ele era investigador ouvi criminal, bastante, né? Quando era criança. Nossa, como eu ouvi Gil Gomes. Eu tinha medo dele. Eu já gostava de ouvir. Tinha um bilhete em cima do corpo do meu pai. E ele foi lá, o Gil Gomes foi lá, fez a matéria, né? E naquele bilhete estava escrito, eu não te falei que você não ia usufruir do dinheiro? Então, Deus, aquilo foi a certeza de que foi o próprio patrão que mandou assassinar ele. E a justiça assim, foi feita? Não
entendi. E a justiça foi feita? Olha, eu creio que foi a justiça de Deus, viu, Marina? Porque assim, eu fui crescendo com essa situação, né, ouvindo essas coisas, e o desejo do meu coração, honestamente, era de ir lá, naquele restaurante, e eu tinha o desejo de matar ele. Eu planejava isso, que eu queria ver ele, eu queria ir lá no restaurante, sentar, almoçar ou jantar, olhar bem para ele e assassinar ele, me vingar. Só que aí passou-se um tempo, a gente ficou sabendo que o filho dele foi preso, chegou a vir a falecer na cadeia, ele teve um prejuízo muito grande. Então, assim, ele tirou um pai de família, né? Só que ele acabou perdendo um filho também. Então, eu entendo que, assim, houve sim a justiça, mas a justiça de Deus. Porque o meu pai, ele era um ótimo funcionário, não tinha por que ele fazer aquilo. Poderia pagar em prestações, sei lá, né? Ele só queria aquele valor para quê? Porque ele estava iniciando um casamento, né? Uma família. Infelizmente, era um direito dele, né? Era um direito dele. E aí foi, né? Na verdade, ele tirou esse direito dessa família nascer, digamos assim, né? Só que aí minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe, ela se tornou muito dependente dele. Por ela ser muito humilde, vindo da roça, tudo, né? Ela morreu junto com ele. Essa é a palavra certa. Ela morreu junto com ele. Ela arrumava emprego e ela não conseguia ficar nos empregos. Arrumava um serviço de passadeira, por exemplo, uma das profissões dela. Estava ali passando roupa, dava uma crise de choro, saía correndo, deixava o ferro lá. Então, ela não parava em emprego. E como ela não casou com ele no papel, naquela época, quem era amaziado não tinha, né, essa questão de união estável, né? Não tinha direito de receber. Sim. Só eu recebi por ser filha. Então, ela já declarou que eu era a provedora da casa. Eu era a provedora da família porque se sustentava com o meu dinheiro. Só que aquele dinheiro não dava para muita coisa. Era praticamente só para pagar o aluguel, comprar algumas coisinhas básicas, não dava para o mês inteiro. Então, como ela não ficava em emprego nenhum, nós passávamos muita dificuldade. Mas mesmo assim, tinha pessoas que gostavam muito dela, gostavam de mim, então nos ajudavam muito. E nós morávamos tipo num cortiço, né? Uma casinha bem humilde, um cômodozinho bem humilde. E foi passando o tempo, eu estava com 5 anos de idade. E o dono da casa pegou e falou para minha mãe, falou assim, olha, eu conheço um senhor, um rapaz, que ele é muito bom. Eu vou te apresentar ele. Aí levou ele lá para minha mãe conhecer. Minha mãe conheceu ele num sábado. No domingo, minha mãe mudou para casa dele. Nossa, antigamente tinha muito isso, né? Pessoa arrumava a pessoa para outra pessoa e assim... Nossa, casamento era assim antigamente. Alguns casos, né? Eu também presenciei alguns casos parecidos. Que a pessoa apresentava a pessoa já ficava junto e... Só que assim, um detalhe muito importante. Antes disso acontecer, minha mãe arrumou um emprego como... numa cozinha de uma empreiteira. E aí conheceu o dono da empreiteira. E eles tiveram uma relação íntima. Uma única. Com essa única relação, minha mãe engravidou novamente. Do meu irmão. E aí o pai dele, né, soube tudo. Quando meu irmão nasceu, ele foi lá ver. Só que abandonou. Depois disso, né, abandonou ele. Então minha mãe ficou comigo de 5 anos e com meu irmãozinho recém-nascido. Na mesma situação. Sim. Foi aí que ela conheceu esse homem, né? E aí ela não tinha mais para onde correr, porque agora não era uma criança só, era 2. Então ela falou, não, eu vou, né? Eu preciso sustentar eles, eu preciso fazer algo por eles. O que é a falta de orientação, assim, muito, né? Muito. O que a falta de orientação, assim, faz falta, né, nesse caso, né? Nossa. Porque ela não tinha ninguém para orientá-la, né? Com certeza. Não tinha. Tinha pessoas que abençoavam, ajudavam com cesta básica, isso tinha. Né? Mas para dar aquela orientação, para motivar ela, sim, inclusive até orientação psicológica. Sim, porque na verdade era o que ela estava tendo, né? Ela nunca superou, na verdade, a perda do seu pai, né? Não, ela ficou muitos anos para superar, muitos anos. E aí, o que aconteceu? A nossa vida era tão difícil, que ela chegava até a procurar comida no lixo. Muitas das vezes, né, quando não tinha jeito mesmo, ela chegava a procurar comida no lixo. Ela
chegou a fazer isso muitas vezes. Então ela estava na gota d'água dela. E aí por isso que ela acabou indo morar com ele. Sim. Só que o que aconteceu? Quando chegou lá, aí foi um susto. O primeiro susto. Ela descobre que ele tinha 6 filhos. Nossa. Uma escadinha. 5 meninas e um menino. Além disso, a ex-esposa dele morava no mesmo quintal. Meu Deus. E aí nós achávamos que ia ter paz e não teve paz. Aí o negócio piorou mais. Por quê? Além de ter descoberto isso, também descobriu que ele era alcoólatra. Ele bebia muito mesmo, né? Assim, 90% do salário dele primeiro ficava no bar. E o que sobrava, ele levava para casa. Resumindo, praticamente a minha mãe também sustentava os filhos dele com o dinheiro da minha pensão. Porque era assim, era um Danone, uma bolacha, alguma coisa assim. Ela sempre comprava e dividia para todos nós. Ela sempre cuidou de todos. Aí a ex-mulher dele foi embora de lá do quintal e os filhos dele acabaram ficando. Ele chegava bêbado, ele chegava do trabalho bêbado, ele tirava a roupa no meio da sala. Então, assim, ele não chegava a agredir ela, nem nós, né? Fisicamente. Só que psicologicamente era demais. Ele chegava cerca de 5h30, 6 horas da tarde, ele desligava o disjuntor e falava, vamos dormir todo mundo. Então ninguém podia assistir uma TV. TV demorou muito tempo para comprar uma. Mas então, como ele comprou, ele não deixava a gente assistir. Era a hora que ele queria que assistia. E os programas que ele queria. E aí desligava, vamos dormir, e isso 5h30, 6 horas da tarde. Assim que ele chegava, bastava ele tomar banho, vamos dormir. Aí, mais ou menos 2 anos depois, eu estava com 7 aninhos, a minha mãe arrumou um emprego numa quitanda e saía primeiro do que ele do trabalho, pro trabalho, né? Ficava eu e meu irmãozinho. Sim. E ele estava com 2 aninhos e eu com 7, mais ou menos. E aí ele começou a me molestar. Misericórdia. Ele me molestou por várias vezes. Assim, hoje eu falo tranquilamente sobre isso, né? Assim, não me choca tanto, né? Mas até um tempo antes, enquanto eu não me converti, eu não conseguia falar. Eu vim conseguir ter propriedade de falar depois que Jesus me libertou mesmo, me limpou. Glória a Deus. Então isso pra mim já é algo que é muito sério, muito gratificante, porque eu não conseguia falar sobre isso. E aí ele molestava e ameaçava. Falava, se você abrir a boca, eu mato você, mato sua mãe e seu irmão. Todo abusador faz isso, ou, né, todo abusador. E pior que a gente acredita, né? Pior que a gente se torna prisioneira disso, né? Sim. Porque a gente acredita nisso. Hoje, graças a Deus, eu vejo assim que as mulheres elas estão se despertando, né? Mas só que também muitas crianças ainda são intimidadas, né? Infelizmente falando, né? Muitas. Profissionalmente falando, hoje como uma profissional da saúde mental, eu ouvi vários testemunhos de crianças que ainda passam por isso hoje. E eu não sei se eu estou certa, né? Mas o pouco que eu acompanho também, quase todos os traumas de um adulto tem raiz lá na infância, né? Nessa situação, né? Com toda certeza. Nossa, é muito triste. Homem e mulher, não é só mulher não. Homens também. Assim, é uma boa porcentagem. A raiz geralmente está aí. Ou por o próprio pai, ou por avô, ou por um amigo muito próximo. Muitos casos assim, infelizmente. Infelizmente. E aí, eu estava completando uns 9 anos mais ou menos, e aí começou o filho dele me abusar também. O filho dele deveria ter, acho que uns 14, 15 anos, eu acho. E você tinha quanto? 9 anos. Ele já tinha corpão de homem e tudo, né? E aí também gerou a mesma situação. E o que dava a entender que era como se o pai soubesse. Parece que, porque ele ameaçava, ele fazia as mesmas ameaças que o pai dele fazia, ele fazia também. Então, além de eu ter guardado do pai dele, eu comecei a guardar isso também. Simone, eu vou fazer uma pergunta para você. Como você sobreviveu a tudo isso? Porque você falou assim, hoje eu posso falar, eu até choro, porque
é muito forte. Hoje eu posso falar porque Jesus me curou, Jesus me libertou. Mas até então, né? Você com certeza se via sozinha e como que você, sabe, suportou tudo isso, sabe? Esse tempo de 9 anos sendo molestada. O que que te impulsionava? O que não deixou desistir? Entendeu? Olha, eu sabia que era um sofrimento, eu sabia que era algo muito errado, mas eu não entendia. Né? Eu era uma criança, minha mãe não me explicava nada, ninguém naquela época explicava nada sobre isso. Mas eu tinha um hábito, eu fazia algo, assim, além do mais, a casa nossa era muito suja. Minha mãe, ela tinha esse problema, minha mãe, ela não conseguia limpar a casa. Então era muito suja mesmo. E eu tinha o hábito de deitar na cama dela. E eu tenho até o vestido, eu lembro que eu usava, né, quando eu fazia isso. Tinha que ser com aquele vestido, era um vestidinho amarelo. E eu deitava de barriguinha pra cima e eu estufava a minha barriga. E eu começava a passar a mão na minha barriga. E aí eu falava, um dia eu vou ter uma casa. Um dia eu vou ter uma família. E não vai ser desse jeito. Vai ser uma família normal. Só que eu também tinha uma amiguinha mesmo de escola, que ia na minha casa. E como essa casa era a casa mais feia. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou voltar um pouquinho nesse assunto, meio assunto ruim, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que você deitava e você... Ali eu vejo que você gerou a sua família, tudo que Deus foi entregar para você depois, né? Mas você sabia como que gerava filhos? Não. Não é? Uhum. Não sabia, né? Por mais que você... Eu só sabia a questão, né, da barriga. Que né? era... Mas Sim. o como, eu não sabia. Porque aquilo que eles faziam comigo, eu não tinha ideia o que era. Não tinha conhecimento nenhum. Eu, assim, ouvia muitas coisas, porque esse quintal que nós morávamos, as famílias que moravam lá eram as famílias vulgar, digamos assim. Falava muita besteira, cometia vários erros, e ali tinha a questão de adultério, tinha muita bebida. Esse cortiço assim. É igual aqueles que passaram, que eu me lembro que quando eu assistia novelas, eu via alguns cortiços, né? É parecido? Era com aquele tipo, né? Era naquele jeito. Isso aonde nós morávamos quando minha mãe foi pra lá. A casa desse meu ex-padrasto era a casa dele mesmo. Aí tinha mais 2 casas atrás. Ah, tá. Mas era assim, eram 3 casas, mas muito desorganizada. De passar lesma no banheiro. Meu Deus. Era feio. Que sofrimento. O nosso banheiro mesmo dava nojo. Era um banheiro horrível, com muito lodo. Eu tenho essa imagem na cabeça, sabe? E debaixo da pia criava aqueles tapuruzinho. Então era uma imagem muito... Não era legal, não. Não era uma coisa assim familiar, sabe? Não, era muito sujo, era muito desorganizado. E minha mãe, era um pouco acumuladora. Ela guardava muita coisa, sabe? Ela gostava de guardar muitas coisas. E ali, por que era muito sujo? Quando ele chegava do serviço, ele fazia xixi na sala. Nós tentávamos até limpar. Mas ele tinha esse hábito de fazer xixi na sala, ele deixava as coisas jogadas. Ali reinava o espírito da sujeira, o espírito maligno mesmo, né? Porque ele gosta dessas coisas, né? Exatamente. E eu, assim, a única coisa que eu conseguia fazer de bom, de pensar de bom, era isso. Eu não entendia como, mas eu tinha esse hábito de... Eu acho que é o que te... esse sonho, esse sonho que você acreditou e te deu essa força, né? Com certeza. Eu tenho plena certeza disso. Né? Falando assim, pode ser que seja algo até é bobinho isso, mas para mim era muito importante. Eu idealizava uma família, né? Eu idealizava, imaginava uma casa limpa, nova, organizadinha. E aí eu tinha uma amiga que o pai dela era pastor. E eu sempre ia na casa dela, às vezes eu ia na igreja. Só que naquela época, tanto a minha mãe, né, falava de cristão, de crente, nossa, ainda tinha essa questão. Ninguém gostava, xingava, né? Não, o que é não saber de crente? Nada. Né? Então, assim, eles inclusive ajudou a gente com cesta básica, essas coisas. Já chegou a fazer visita lá. Só que até então eu tinha aquele tabu, né? De que crente não prestava.
mesmo assim, tinha essa minha amiga, que eu visitava, que eu sempre estava na casa dela e ela estava na minha. Aí o tempo foi passando, né? O tempo, e uma das famílias que foi morar naquele quintal foi a família do meu marido, do meu atual marido, que era uma família também muito conturbada, né? Eles tinham problema com adultério, bebedeira, e eu observava ele, e a mãe dele, o próprio pai dele, falava muita coisa, profetizava muitas coisas ruins. Falava que ele ia ser, que não ia trabalhar, não ia ser alguém na vida, chamava ele de homossexual, né? Porque ele era tímido, ele era um menino muito tímido. E eu via assim que ele não respondia a ele, sabe? O pai não respondia a mãe, ele sempre honrava eles. E aí nasceu um amor de infância. Eu olhava para aquilo e falava, nossa, o apelido dele é Dinho, né? E eu falava, poxa vida, se o Dinho ele faz isso com a mãe, sendo do jeito que ela é, o pai, ele vai ser um bom marido. Era o que eu pensava. E aí eu me apaixonei perdidamente por ele. Tinha entre 8 e 9 anos, mais ou menos isso. Eu via ele como assim o meu salvador. Era assim que eu via ele. Mas ele não via isso em mim, né? Ele tinha o quê? 12 anos. Estava com 12 anos. E a minha mãe, ela tinha essa mania também dela fazer viagem. Ela ia e voltava para Alagoas. Não dava, brigava muito, quando não tinha mais jeito. Ela via que a situação lá dentro de casa estava muito ruim. Ela conseguia ir embora comigo e com meu irmão. E a forma até que a gente viajava era muito complicada também, era muito difícil. Porque era uma única poltrona do ônibus para nós três. Nossa. É um detalhe muito importante. Porque, assim, minha mãe ela sempre foi fartinha, sempre foi gordinha. Sim. Então ela ficava muito inchada, porque era nós dois no colo dela, ou dormindo no corredor do ônibus mesmo, sabe? Às vezes o pessoal, os próprios passageiros se compadeciam com a situação e ajudavam. Então ela já sabia. Cedia a poltrona, aconteceu isso. E aí nós fomos embora, ficamos um tempo lá. Quando eu estava com 12 anos, mais ou menos, 12, nós voltamos. Aí ela resolveu voltar para a casa dele. E ela achava que ela tinha sido operada, a minha mãe, né? Quando teve o meu irmão. Ela só tinha sido amarrada, ela não tinha feito a laqueadura mesmo. E ela não sabia. Aí ela engravidou desse homem. Ela engravidou da minha irmã, que é a minha caçulinha, que para mim ela é uma filha, né? Ela é como se fosse uma filha. Porque quando minha mãe descobriu que estava grávida, foi quando eu comecei a namorar com meu marido. O meu marido, ele não gostava de mim, né? Teve o primeiro amorzinho dele, primeiro amor, foi frustrado também com essa menina. E aí a própria mãe dele falava, né? Falava, mas por que você não dá chance pra Simone? Ai, não, mãe, não vou dar chance pra essa menina feia, não, ela é muito feia. Eu não era feia. Era judiada, né? Era judiada. Né? Eu era uma menininha mal cuidada. Mas mesmo assim, foi passando o tempo, ele resolveu me dar essa chance. E aí começamos a namorar, eu tinha 14 anos. E assim, até vou resumir essa parte, né? O mais rápido que eu puder. Mas começamos a namorar, e aí esse meu padrasto descobriu. E detalhe, ele gostava muito dele. Porque justamente todo mundo gostava do meu marido naquela época, porque via que ele era aquele menino bom, né? Quando ele descobriu que nós estávamos namorando, ele pegou um ódio dele. Um ódio imenso. A ponto de discutir com ele. E aí, bêbado, né? Bêbado, chegou a querer agredir ele, aí meu marido foi e retrucou. Deu um chute nele. E naquele dia, que ele deu esse chute nele, eu não sei nem como que ele fez. Meu marido conseguiu colocar o pé por dentro da fresta do portão, chutou ele e tirou o pé. Foi muito rápido. Só que jogou ele longe, né? Ele estava bêbado. E ali ele foi e me expulsou de casa. Ele falou que não queria mais eu ali. E minha mãe não teve forças para me segurar em casa. Ou para sair comigo. Por quê? Porque ela pensou também no meu irmão, que era pequeno. E na irmã também que tinha, né? Ela estava grávida já. Ela estava grávida. Tinha a menina. E aí ela não quis ir, né? Não pôde ir. E a mãe do meu marido tinha se separado do meu sogro. E aí ela foi e me fez a proposta. Ela falou assim, olha, fica na minha casa cuidando das meninas, duas irmãs dele, em prol de comida e dormida. Né? Aí eu falei, tá bom, fui. E arrumei o meu primeiro emprego, fiquei lá um tempo.
né? Aí arrumei o meu primeiro emprego numa farmácia. Meu marido começou, eu estava lá, ele começou a ficar indo, né? Aí foi saindo aos poucos da casa do pai. Foi quando nós tivemos o nosso primeiro contato íntimo. E aí nasceu o amor verdadeiro dele para comigo. Aí ele falou, não, eu quero ficar com ela. É uma boa menina. Então, realmente, nasceu o amor ali. E como foi a primeira vez com o seu esposo? Diante de tudo que você já tinha passado. Foi algo assim, eu posso dizer pra você. Se eu falar pra você que foi boa, não foi boa. Porque ainda teve um outro detalhe também. Eu tava com 12 anos, eu fui trabalhar numa casa de família. Outra coisa que eu nem tinha te contado antes. E ali eu caí numa escada. Eu subia naquela escada com a bacia na cabeça cheia de roupa jeans pesada, e eu escorreguei e eu perdi uma porcentagem da minha virgindade ali também. Então, assim, foi algo que eu só tinha traumas em relação a isso. Então, no meu primeiro contato com ele, eu achava, tipo assim, é isso, né? Eu ficava naquela, é isso que todo mundo fala, que relação íntima é tão bom? Eu não entendi ainda. E aí, o que eu fiz? Eu comprei um livro. Eu passei na banca de jornal e eu vi um livro falando sobre sexo. Aí eu comecei a estudar para entender aquilo. Mas mesmo assim, não era aquela coisa, sabe? Saí, arrumei meu primeiro emprego, ele entrou no exército, e aí nós alugamos uma casa. Nós fomos morar juntos. Eu, ele e um primo meu. E aí foi quando a gente começou a se soltar um pouco mais. Só que ele questionava. Ele questionou muito. Ele falou, mas poxa, o que acontece? Né? Você é fria, né? Ele falava bastante coisas em relação a isso. Às vezes até pegava pesado. Eu falei, mas não é possível. Como que pode? Ele sempre foi muito cuidadoso. Como mulheres e homens são roubados, né, nessa área, né? Diante de um trauma da infância, né? Muito, muito, muito mesmo. Porque foi roubado em tudo. Né? O nosso início, né, nossa relação íntima de início foi muito difícil. Né? E aí começou a gerar até brigas. E aí ele entrou no exército e ele foi e a gente começou a ter problema. Começou a brigar e se separamos. 1 mês e pouco nós ficamos separados. Quando a gente decidiu voltar, nós falamos, não dá pra voltar como namoradinho. A gente quer voltar e voltar a ser marido e mulher. Aí, realmente, né? E ele topou e eu também. Aí a mãe dele ofereceu uma casa em Guarulhos para nós morar. E nós fomos morar nessa casa para poder não pagar aluguel. E lá, eu já estava com uns 17 anos mais ou menos, foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Aí já tinha minha irmã, e a minha mãe teve ela. Eu fiquei muito magoada na época, eu fiquei até um pouco com raiva da minha irmã, mas ao mesmo tempo que eu tinha raiva, eu tinha muito cuidado com ela. Porque eu e meu marido, nós começamos a namorar em outubro. Por que você ficou com raiva? Porque era mais uma criança para sofrer, vamos dizer assim? E porque era filha dele. Ah, porque era filha dele. Porque era filha dele, eu não me conformava. Sim. Que a minha mãe tinha tido uma filha dele. Com o seu molestador, né? No caso. Exatamente. Sim. Exatamente. E só que o que acontecia? Eu cuidava dela como filha. Tanto que as pessoas saíam, ela e meu marido. A gente saía para passear, levava ela. Eu trabalhava, comprava as coisinhas para ela. A gravidez da minha mãe também foi muito carente. Então era eu quem sustentava praticamente. O pré-natal dela, foi eu quem fiz. Então era da minha mãe, porém era minha. Ao ponto que a minha mãe quase perdeu a vida por causa dela, né? O médico chegou a chamar a gente, me chamou e eu era de menor, para falar que nós teríamos que escolher entre a minha mãe ou a minha irmã. Foi muito difícil aquilo, né? Porque na hora eu ainda peguei e falei, eu prefiro a minha mãe. Só que aí, graças a Deus, nasceu ela também, né? E minha mãe não se foi. E acho que isso me chateou, né? Foi uma dor que ficou muito grande, que eu adotei ela. Eu passei a cuidar dela. Né? Só que mesmo assim eu ainda não me conformava, né? Com essa situação. Mas aí foi tranquilo, foi indo. Aí a menininha também foi crescendo. Minha mãe foi embora novamente. Depois voltou e eles nessa situação, a ponto de ir para minha casa. Foi quando meu marido assim, muito generoso, muito bom mesmo, pegou e levou a minha mãe e os meus 2 irmãos para morar com a gente.
Então, às vezes minha mãe voltava com ele de novo, mas depois voltava para nossa casa de novo. Era assim, né? Isso ficava oscilando, né? E eu comecei a trabalhar numa escola, uma escolinha do lado de casa, parede com parede praticamente. E tinha uma aluna lá que a mãe dela era cristã. Porque assim, eu tava bem, eu tinha realizado o sonho da minha casinha, era uma casa humilde, né? Nós iniciamos com Mais um limpa, armarinho de né? duas. Mais limpa, né? Exatamente, era um armarinho de duas portas, uma mesa com duas cadeiras, a minha cama de solteiro, foi assim que nós iniciamos. Só que era limpo, exatamente, era limpo. Eu tinha o meu marido, tinha as minhas coisinhas. Só que eu era triste, eu vivia triste, infeliz, da mesma forma. E aí essa menina foi, a mãe dela me via sentada, ela sempre passava lá na rua e me via sentada na calçada. Elas me chamavam de tia Simone, por causa das crianças, né? E ela falou assim, tia Simone, eu não sei se você tá passando por alguma coisa, só que eu vejo tanta tristeza em você. Ela falou, eu não tenho nada para te oferecer, mas se você quiser um dia ir na minha igreja, né? Tá Ou bom, seja, só eu que tenho tudo. Eu tenho tudo e ela não sabia. Eu tinha tudo para te oferecer, porque Jesus é tudo. tudo, exatamente. E detalhe, o meu marido ele já tinha saído do exército também e estava trabalhando como caminhoneiro. E fazia viagem para Goiânia, Brasília, de parceria. Tinha um crente lá, um cristão que era parceiro dele. E sempre falava de Jesus para ele, e lia a Bíblia, e colocava louvor. Meu marido chegava até irritado em casa. Ele falou, mas aquele cara não para de falar da Bíblia. Só que aquilo que ele fazia, nasceu o desejo do meu marido de procurar a igreja. Ele falou, Glória a vamos Deus. visitar uma igreja aí para ver como é que é. Porque a gente era católico, mas era aquele católico não praticante, né? E nós já tinha começado a ir à igreja, procurar. Só que a gente entrava nas igrejas, não sentia nada. Aí ela olhava para mim assim, olhava para ele, aí vamos embora. Às vezes sai no meio do culto, não é aqui. E esse convite dessa menina, dessa minha amiga, me balançou. Porque ela falou assim, inclusive está tendo um culto das irmãs, um congresso das irmãs na minha igreja. Se você quiser visitar, tá bom. Qualquer dia, qualquer hora eu vou. Só que ela falou assim, não, tá tendo esse final de semana. Aí eu resolvi ir. Era uma igrejinha muito pequenininha, bem pequenininha. E eu falo que é um pedacinho do céu. Né? Oh, Porque glória. ali foi o presente de Deus realmente na minha vida. Porque quando eu fui, nossa, aquelas irmãzinhas, tinha até a irmã Você, Mariazinha. depois que a gente parar aqui, eu vou estar contando para você como o Espírito Santo vai testificando, porque eu trabalhei há um tempo atrás numa fábrica. Uhum. E foi um tempo muito difícil, o pessoal ali muito duro de coração, ali a gente via uma divisão muito grande. E eu ficava dizendo, Senhor, aqui é um pedacinho do céu, aqui é um pedacinho do céu. E você falando, depois eu quero compartilhar mais coisas que a gente vai falar, meu Deus, como o Espírito Santo ele tem propósito mesmo, ele liga com propósito as vidas das Um pessoas. propósito, olha que coisa linda. Sim. E aquilo marcou, porque era muito pequenininho, os irmãos eram muito acolhedores. Principalmente essa irmã Mariazinha, que era uma senhora, que era uma fofa, sabe? E eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, é muito bom isso aqui. Que gostoso. Eu falei, eu quero isso. Aí falei pro meu marido, fui falar pra ele. Ele falou, tá bom, qualquer dia a gente vai. Eu falei, não, nós precisamos ir. Aí ele falou, não, tá bom, a gente vai, qualquer dia a gente vai. E passou-se um tempo, acho que foi um domingo, aí resolvemos ir. Ele foi junto. Nisso eu já tinha o meu segundo filho, que estava com 1 aninho. Então já tinha os dois, minhas riquezas. Né? E aí a gente fomos. Nesse dia tinha uns missionários, acho que era missionário do Rio de Janeiro, fazendo um congresso, estava tendo um congresso lá. E aí eu tava sentada, lembra assim, nitidamente, sabe? Tava sentada de cabeça baixa com o menino no colo, tava dormindo. E aí ele pegou e falou assim, a moça que tá com esse nenenzinho no colo. E aí eu olhei, né, era eu. Aí ele abriu o mar, sabe? Ele falou tudo que eu tava passando, que eu já tinha passado. Eu falei, como que esse homem sabe? Eu falei, mesmo se fossem os irmãos daqui, não tinha como, porque eu tava chegando na igreja, não conhecia ninguém. E ele falou
me desabei, né? E falei, não é possível, só pode ser Deus falando todas essas coisas. Tanto para mim, quanto para o meu marido. Só que mesmo assim ainda fiquei resistente, sabe? Um pouco resistente. E o meu marido, na hora do apelo, meu marido foi lá na frente. E aí eu ouvi aquela vozinha, falou assim, isso não tá certo, só, olha ele tá lá, ele tá sozinho, ele precisa de você. Vai lá. E aí eu não aguentei, né? Eu não aguentei. Ô, Espírito Parece não, né? Santo. É o Espírito Santo. Parece que ele veio, ele me pegou e me levantou e falou, vai, Ô, filha, vai, glória. vai. E foi ali que eu e ele, nós aceitamos Jesus no mesmo dia, né? Foi algo assim que eu vim para casa impactada. Eu acho que eu fiquei uns 3 dias chorando, eu não parava de chorar. Porque mas, Era um assim, choro gostoso, né? choro gostoso, de lavagem de alma mesmo, sabe? E ali eu comecei a me dedicar, tanto eu quanto ele, né? Nós, assim, abrimos nosso coração mesmo e nos dedicamos em tudo que nós podíamos. E os irmãos viam isso. Mesmo eles sendo assim, uns irmãos muito humildes, e aí eu tinha um sonho. Nós não éramos casados, nós estávamos 11 anos juntos, mas não era casado no papel. Eu tinha o desejo do meu coração era de casar, de noiva. Né? A maioria das meninas, né? Sim. Eu me via, né? Só que assim, eles pegaram e falaram, olha, a gente vai correr atrás do seu casamento. Casamento civil. Eu falei, tá ótimo, tá muito bom. Nunca que eu imaginava que poderia nascer também o casamento religioso. Por quê? Porque eles queriam ungir nós a diáconos até. E também tinha questão da ceia. Então, teria que batizar. E casar, né? Teria que casar. Para poder batizar e tudo mais. Aí, eles pegaram, escondidinho, arrumaram tudo para nós. A esposa do pastor, ela conseguiu um vestido para mim que ficou perfeito, Osmaria. Perfeito. Sabe o que é perfeito? De não precisar dar uma pinça. Era um vestido lindo, lindo, lindo. Por ser uma época antiga, né? Sim, 20 anos sim, atrás. sim. Mas era um vestido perfeito. Muito lindo. Arrumaram a roupa. Meu filho mais velho foi o noivinho. Nossa. Foi ele que levou a aliança para nós. Eles nos deram de presente o bolo do casamento, toda a maquiagem, cabelo meu, o terno do meu marido, salgados, tudo de primeira. Inclusive essa moça que me levou para a igreja, ela foi a madrinha nossa, ela e o irmão dela foram os nossos padrinhos de casamento. Aí eu tinha um outro desejo. Meu desejo era um dos outros sonhos que eu tinha era de passar pelo menos uma noite num hotel lá no centro de Guarulhos. Que era um hotel que era a coisa mais linda, todo espelhado. E eu passava ali em frente, sabe? Eu falava, um dia eu vou me hospedar nesse hotel. Glória a Deus. Ganhamos a lua de mel naquele hotel. Glória a Deus. Foi algo você, assim, pelo que você está assim, contando, você é uma prova viva de você profetizar antes de ver e acreditar. Você é uma prova, porque você gerou sua família ainda criança, você passava a mão, você ali estava gerando sua família, seus sonhos, e você gerou o sonho e acreditou de passar nesse hotel. Então fica aqui para nós esse testemunho de que antes de acontecer, nós temos que gerar, nós temos que falar, Deus, eu estou gerando, o Senhor está gerando em mim, Senhor, e acreditar, porque Deus é fiel, né? Exatamente. E sem conhecer, ainda tinha isso. Sem conhecer. Mas eu tô falando para você do que a gente tem em particular junto, assim, parecido. Depois eu vou estar compartilhando com você fora, né? Porque hoje é seu dia. Mas assim, Deus já tinha um propósito na sua vida? Já. Deus tinha um propósito. O Senhor te conduzia, mesmo você não conhecendo, mas Ele já te conhecia. E Ele já estava gerando em você. Ele já tinha esse propósito escrito no livro dele, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe. E Ele sabia desse seu coração disposto, que lá na frente você ia entender esse amor dele. E Ele já estava agindo na sua vida, mesmo sem você conhecer Ele. Glória a Deus. Exatamente. Amém. Já, e tudo que Ele fez, né, posteriormente, sim, tudo que Ele fez tem feito, inclusive, até hoje. Amém. Eu tenho visto nitidamente as promessas sendo cumpridas. Sendo cumprida.
Porque aí ele proporcionou esse casamento, foi tudo muito lindo e nós nos jogamos. Nós nos batizamos, fomos ungidos a diáconos. Meu marido se tornou tesoureiro, eu me tornei secretária. Então, assim, a gente se jogou mesmo. Ia para vigília. O meu mais velho era muito ousado. Teve uma vez que nós fomos numa visita num lar. E ele foi, e tinha uma mulher endemoniada lá. E tinha até uns presbíteros, ninguém foi lá e pôs a mão em cima dela. Todo mundo orando de longe, de longe. O meu menino estava com 7 anos mais ou menos, 7, por aí. Ele foi lá e colocou a mão na mulher, e expulsou o demônio da mulher. Glória a Deus. Era a coisa mais fofa, ninguém acreditava, pela ousadia dele, sabe? Nós tínhamos o hábito também, eu gostava muito de ir numa vigília, lá no estádio da Portuguesa, em São Paulo, e cerca de 20 mil pessoas. E eu levava ele comigo. E às vezes ele sumia. Eu falava, meu Deus, cadê esse menino e cadê esse menino? Eu só escutava os burburinhos, as pessoas falando, olha para aquele menino. Tava ele lá em cima do estádio, rodopiando, correndo, sabe? Sendo cheio do Espírito Santo, só aquela criança. Onde está esse menino? Onde está esse menino? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Né? Exatamente. Glória ele era a Deus. muito ousado, muito ousado. Tô arrepiada aqui. Infelizmente, assim, né? Aconteceu algumas situações dentro da igreja, né? Pessoas. E ele foi se entristecendo. Ele foi crescendo, tudo, já virou um adolescente. E nós muito envolvidos, sempre muito envolvidos em tudo, em tudo. Nós chegamos até a dirigir uma pequena igreja, um ponto de pregação, né? Chegamos a ficar um tempo lá. Só que aí esse meu filho, ele foi desanimando, e aquilo foi me preocupando. Porque eu falei, poxa vida, eu não quero ver os meus filhos longe do caminho do Senhor, dos caminhos do Senhor, né? E ele conheceu uma outra igreja, uma igreja em células. E ele foi num encontro e voltou impactado. Falou, mãe, é aquilo, mas a senhora precisa ir, eu quero ficar lá, e eu quero, né? Porque ali eu me encontrei, né? E eu fui visitar. E nós já estávamos nessa igreja já há 11 anos também. 10 anos. E aí eu fui lá visitar e eu me encantei também. Aí eu falei, eu entendi que tinha chegado o nosso tempo nesse ministério. Esse pastor que nos ajudou muito não estava mais lá, tinha mudado toda a liderança. Né? Então nós entendemos, o pastor atual nos abençoou, nos liberou e nós fomos para essa igreja. E lá a gente também, assim, se impactou. Só que o meu marido, ele sempre falava, né? Falou assim, olha, nós estamos indo para uma outra igreja, mas eu não quero envolvimento nenhum mais. Nós só vamos para buscar assim, Deus. É o que acontece, né? Quando a gente... É que é assim, né? Eu entendo que a árvore que dá fruto toma pedrada. Toma pedrada. Então, de uma forma ou de outra, nós dava algum fruto, né? Mas era muito dedicado, muito dedicado. Só que eu também não entendia, Deus tinha um propósito nisso também. E tanto que nós fomos, tudo certinho, fomos abençoados. Só que aí o meu marido, ele falava, eu não gostei de igreja em célula, não me adaptei, não. Eu falava, você que sabe, você quer sair? Ele falou, vamos procurar uma outra igreja. Eu falei, tá bom, vamos procurar uma outra igreja. E começamos a dar umas pesquisadas, e aí encontramos uma igreja de um pastor que era amigo nosso, que era desse mesmo ministério. Ele tinha aberto o ministério dele. Só que era longe a igreja. Tinha que ir de carro, né? Ou senão era de ônibus e trem para ir para lá. Era bem longe da minha casa. E aí o meu marido era caminhoneiro, ele estava com um caminhão, e nessa época ele estava desempregado, estava sem trabalho. Então ele ia, nós fomos para essa igreja. Quando chegou lá, o pastor fez aquela festa, e tinha o segundo pastor dele, não sabia ler. Ele conseguia ler a Bíblia, mas ele não sabia ler nem escrever. Era um negócio assim, era a leitura divina, digamos assim, né? Quando nós entramos dentro da igreja, ele deu um sorriso. O sorriso é inesquecível. Porque foi um sorriso assim tão puro, tão lindo, que aí eu olhei pro meu marido, ele olhou para mim e falou assim, é aqui, nós vamos ficar aqui. Esse sorriso nos contagiou, nos impactou. Aí o outro pastor, né, que era o presidente, ele falou assim, vocês são uma resposta de Deus na nossa vida. Porque nós estávamos orando para transformar a nossa igreja em célula.
e vocês estão vindo de uma igreja de célula. Aí o meu marido, eu olhei pro meu marido e falei, tomou? E aí? Vai fugir? Não adianta, né? Ele falou, não adianta. Nisso, nessa igreja, na outra que a gente tinha ficado um tempo, nós tínhamos feito curso de liderança, tinha todos os cursos. Nós acabamos usando o nosso material para ajudar essa igreja. Amém. Para poder treinar os líderes de lá. Foi um período, a gente ficou lá pouco tempo, porque aí meu marido foi e arrumou o emprego, e aí ia eu e meu caçula de ônibus, porque o meu mais velho estudava à noite, hein? Não ia. Nós íamos terça, quinta, às vezes ia na sexta, e às vezes sábado e o domingo. O único dia que meu marido podia ir era no domingo. E aí o pastor, ele sempre falava, vocês estão vendo? Falou, olha, eles moram longe, muito longe, eles pegam trem e ônibus, e eles vêm. E muitos aqui do lado acabam não vindo. Ele pregava muito sobre isso. Só que aí chegou uma hora que até questão financeira não foi dando, né? E aí nós falamos, né? Falou assim, pastor, infelizmente não tá dando mais questão financeira, a gente vai ficar lá mesmo, já que é a igreja de célula, voltamos para essa mesma igreja que a gente estava da outra vez. Sim. Fomos muito bem recebidos. E aí lá começou um grande trabalho. Ali foi um dos propósitos de Deus na nossa vida, que eu entendi o meu verdadeiro chamado como cristã. E eu vejo isso até hoje acontecendo. A pastora ia fazer um trabalho de, como se fosse um evangelismo. Só que ela chamava Casa de Paz. E aí ela falou assim, olha, vocês, nós vamos estar orando e vocês vão visitar porta a porta. Onde a pessoa aceitar a Casa de Paz, vocês entram e vai fazer, era 7 semanas de oração. Mesmo sem ser líder, né? Nós não éramos líder de lá. Aí, só que assim, se vocês sentirem no coração de fazer de alguma pessoa que você conhece, também vocês podem fazer. E tinha um rapaz, vizinho nosso, um menino novinho, que sempre estava lá na igreja. E nem os jovens, nem os mais velhos, nunca ia falar com ele. Ele com um bonezinho pra trás, sabe? E eu ficava olhando aquilo me incomodava. O menino era meu vizinho. E detalhe, ele era vizinho e tinha um bar do irmão dele, do lado da nossa casa, que tinha funk. Uns fluxos de funk lá, que era só Jesus na calça. Só que esse menino tava lá na igreja e aquilo me incomodava. Eu falava, poxa, um dia eu vou chamar ele para ir na célula. Nisso nós estávamos numa célula de uma senhora. Aí eu fui lá cumprimentar ele e falei assim, já te chamaram pra célula alguma vez? Fazer uma visita? Ele, não, ninguém nunca me chamou. Eu falei, se você quiser fazer uma visita pra nós, aí ele, tá bom, eu vou. Todo doidinho, sabe? Coisa mais fofa. Eu falei, tá bom. E ele foi, apareceu. Eu achava que nem ia, né? Falei, jovem, vai na célula de adulto? Não vai. Ele apareceu lá. Menina, foi a primeira célula, ele foi sozinho. A segunda, ele já levou um outro. A terceira, ele já levou um outro. Na quarta, ele já levou uns 5, 6. E aí, aquilo a gente ficou encantado. Aí a pastora foi e confirmou essa questão do evangelismo. Quando ela confirmou, ela falou assim, vamos começar a semana, tal semana. O meu coração acelerou assim muito, que eu olhava para ele e falava, preciso fazer uma casa de paz na sua casa. Ele, demorou, Simone. Ele falou, mas só que tem um detalhe, filho, não é na sua casa. Ele, oxe, como assim? Eu falei, é dentro do bar do seu irmão. Ele, você tá doida? Não, como? Não tem nem como. Só um milagre. Eu falei, você acredita em milagre? Ele, eu acredito. Eu falei, então eu também. Eu também acredito. Eu falei, porque pra mim fazer um negócio desse é só Deus. Meu coração queimava, Marina, queimava. Sabe, que eu via ali, eu passava, eu precisava fazer aqui. Ele, tá bom, eu vou falar com meu irmão, mas só um milagre. Eu falei, eu acredito. Ô, Simone, gerando já no coração de Deus. O coração de Deus já estava gerado, ele gerou no seu. Estou te falando, sim, você é um instrumento que Deus usa para gerar antes de acontecer, né? Gerar no coração. Antes de acontecer. Acredito que até aquela questão que eu já gerava antes e não sabia. Sim. Não era só a minha casa. Sim. É muito lindo. É uma história muito linda. E aí, esse menino passou-se uns dias, ele me mandou mensagem. Ele era todo doidinho, seu jeito de falar, sabe? Ele falava muito na gíria, então eu imitava muito eles. Eu falava, eu procurava seguir o ritmo deles. E aí ele, Simone, bem assim, você não vai acreditar. Eu falei com meu irmão, mas ele era um áudio gritando, ele emocionado. O meu irmão aceitou.
Eu, o quê? Aí a falta de fé foi minha. Falei, como assim? Ele aceitou fazer a casa de paz dentro do bar dele. Falei, não. Nada, não é possível. Ele é sério, ele quer que comece amanhã. E eu, meu Deus do céu, que loucura. Eu falei, então, amanhã não dá, que era na sexta. Não dá, porque é amanhã que a pastora vai nos liberar. Mas pode ser na próxima. Ele demorou. Começa na próxima. Minha querida, foi eu. Com essa minha líder, que era uma senhora. Essa minha irmã, às vezes ela ia. Meu marido, às vezes ele ia também quando ele estava disponível do trabalho. Só que nós duas éramos a cabeça. No primeiro dia, tinha 28 meninos lá, dentro desse bar. E o propósito era só fazer uma oração e ler uma palavra. Isso era a casa de paz. Só que eu adaptei um pouquinho, coloquei um louvor. Né? Então eu fiz um mini culto. Rápido, mas eu fiz um mini culto. E foi a coisa mais linda. Para muitos, loucura, mas para nós é poder de Deus. Foi. E não é para muitos, Simone, não é para muitos. Eu pensando aqui como quando você está falando aí, também pelo que você já me falou antes, eu fico imaginando aqui que não é para muitos. Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer? Não vai qualquer um falar, eu vou fazer isso, porque não é para muitos. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque é escolhido. É escolhido, é direcionado, porque nem todos estão preparados para esse ambiente. Nem todos. Então, gente, fica aqui que é para os escolhidos. Aqueles que estão em Cristo, todos são escolhidos. Mas tem projetos e tem propósito de Deus que não é para todos, é para alguns. E esse com certeza foi para você. E quando você está falando, eu trouxe a minha memória. Eu lembrei de uma missionária, ela já foi recolhida há uns 2 anos atrás. Missionária Bugra. Eu não sei se você já ouviu falar da missionária Bugra. Não. Ela é lá de Presidente Prudente. Eu tive o prazer de conhecê-la aqui no Japão há uns 20 anos, uns 20 anos atrás, mais ou menos. E essa missionária, ela era jovem, né? Estava noiva. E o Senhor falou para ela assim, vai trabalhar no meio dos hippies. Uau. E aí ela levou para a igreja e falou, o Senhor, o Espírito Santo de Deus está me levando, me falou que é para eu ir trabalhar como missionária no meio dos hippies. Aí os pastores falaram, será? E o pastor falou, então vamos orar, vamos tirar um tempo de oração. E o noivo, né, na época era noivo, João, nunca esqueci do João, o esposo dela, que ele também já faleceu. E ela falou assim, aí tiraram aquele tempo de oração e eles entenderam que realmente era de Deus esse propósito. E ela foi enviada para evangelizar esses hippies, morar ali com eles, morar. E ela foi levada ali, ela foi nesse propósito do Senhor. E ela ficou anos ali, coberta em oração pelo noivo, pela igreja. E a Bugra tirou muitas vidas daquele lugar. E ela falou que ela via gente fumando, ela via gente, porque era tudo liberdade, né? Tudo, ninguém é de ninguém. Você sabe como que era, né? Então, ela viveu no meio desses hippies, ela trouxe... quando ela veio para o Japão, ela tinha assim, aqueles cabelos aqueles apliques, né? Ela andava, algumas roupas dela lembrava assim, ela não tinha muito luxo e algumas coisas ela trouxe de lá, mas não mudou o interior dela. Ela continuou sendo de dentro para fora, ela continuou sendo quem ela era, entendeu? Não deixou se contaminar, por quê? Porque era escolhida para aquele propósito. E o que eu vejo na sua vida aqui, você contando esse testemunho, você foi escolhida para esse propósito. Para que ninguém... porque não é assim, eu vou fazer ali no bar e vai... Não, é quando Deus direciona e escolhe pessoas. E eu sei que Deus te escolheu para isso. Assim como ele escolheu a Bugra, e ela tinha muito testemunho. Ela tem um livro, até as últimas consequências, e ela contou testemunho sobrenatural que ela viu ali, de pessoas querendo assassinar o outro, mas Deus intervindo através da vida dela.
E assim, ela viveu o sobrenatural de Deus e evangelizou muitas vidas, tirou muitas vidas dali para o reino de Deus, ficou anos ali e não se contaminou, igual eu te falei, porque ela tinha, era de Deus esse propósito, era de Deus esse propósito. Depois ela voltou, casou, teve família, os anos passaram, então ela já foi recolhida há uns 2 anos, o João também. Então ela viveu esse propósito e eu vejo na sua vida, assim, que são para os escolhidos, não é para qualquer um, não. Que a gente não venha se atrever a fazer isso se não for bem na direção de Deus e entender que é de Deus. Porque não é para todos, né, Simone? Eu não Não. vejo que é para todos, é para o escolhido, para aquele propósito. E E você eu, assim, eu não me via mesmo fazendo um negócio desse, né? Meu marido chegou a falar pra mim, você é doida. Eu falei, eu não sei, né? Simplesmente eu quero fazer, né? E essa senhora que ficava comigo, ela abraçou a causa, né? E assim, o que acontecia? Na sexta-feira tinha casa de paz, no sábado muitas das vezes tinha um funk. E lotava a rua. Teve um dia que até uma pessoa crente, né, cristã, crente, bateu lá no portão lá de casa, chamou, né, muito nervosa, e pegou e foi meu marido que recebeu essa pessoa. E aí ele pegou e falou assim, aí, você não vai fazer nada, não? Aí meu marido ficou olhando, como assim não vai fazer nada? Ele falou, mas vamos ter que chamar a polícia, porque olha lá, vocês estavam tendo oração ontem e olha hoje o que está acontecendo. Aí meu marido foi e falou assim, olha, a nossa parte a gente já fez. Nós fomos ontem lá orar com eles. Nós fomos ontem falar da palavra de Deus para ele. Isso é a nossa parte. Se a sua parte é de chamar a polícia porque eles estão errados, chame. Faça a sua parte. E chamava mesmo, às vezes a polícia ia lá. É complicado a situação. Só que isso no decorrer das semanas, cada semana tinha uma quantidade grande lá, de 28 a 30 sempre. Na segunda semana, tinha um que ficou muito impactado, né? E ele foi e falou, ai, Simone, eu quero muito ir. E ele tinha um Fusca. E aí o Fusca pegou fogo e ele se queimou. E ele estava em casa, e aí ele foi e falou, me mandou mensagem, né? Falando que queria muito ir, mas não tinha condições de ir. E eu falei assim, tá, fica tranquilo. Eu falei, você quer ir mesmo? Ele falou, não, eu quero ir. Eu falei, beleza. Se você não pode ir, nós vamos até você. E aí eu falei para os meninos, falei assim, olha, o menino, ele quer muito ir. Ele falou, não tem problema, não. Ai, a gatinha quase derrubou meu copo. Ela não tem problema, não, nós vamos até lá. E aí, acabou lá, aí juntou aquela quantidade, uns 10, e nós fomos visitar esse menino na casa dele. Ele todo queimado, todo enfaixado. Fomos com essa senhora, minha irmã foi no dia também, e foi um chororô, porque assim, o coração daqueles meninos, Marina, o coração daqueles meninos, eu não conseguia ver os drogados, nóia, como eles eram taxados. Eu conseguia olhar o interior deles, a generosidade que aqueles meninos tinham. E era muito engraçado, porque parecia assim, a galinha com seus pintinhos. Todos eles de boné, e eles me acompanhavam. Aonde eu ia, eles iam comigo. Eles queriam até me visitar, ir comigo na Cracolândia, que acabou não dando para ir. Mas eles queriam muito fazer as coisas de Deus. E aí nós fomos na casa desse menino, todo queimado. A situação dele era uma situação bem difícil. Aí montamos cesta básica para ele, levamos lá tudo. E no final ia ter o encontro também. E esse menino que era o dono do Fluxo do Funk, que era o dono do bar, ele falou assim, Simone, será que Deus toca mesmo igual vocês falam? Eu falei, toca sim. Ele falou, tô quase indo nesse encontro aí. Eu falei, as portas estão abertas. No final ele resolveu ir. Oh, glória a Deus. Tenho foto dele, a coisa mais fofa, sabe? Fomos pro encontro. O primeiro encontro, o primeiro retiro, tinha 11, daquela galerinha toda. No final dessa casa de paz, eu comprei 30 bíblias e comprei as camisetas da igreja. 30 camisetas também. E eu dei de presente para cada um. Então, assim, para onde nós íamos, os cultos, eles chegavam lá nos cultos, eles chegavam com as camisetas, os bonés. Era muito lindo, né? Tanto que as pessoas não acreditavam. Eu ganhei até um título, eu virei a mamãe do funk. Eles me chamavam da mamãe do funk. Porque eu entrava lá dentro do bar com propriedade, sabe? E aí, beleza? Como é que vocês estão? E aquilo foi expandindo.
Foi expandindo de uma forma que aí foram vindo e foi aumentando. E aí a pastora, né, ficou sabendo da situação e ela mandou me chamar. Ela falou, minha querida, não dá, nós temos que ungir vocês a líder. Não dá, vocês têm uma responsabilidade com pessoas, com vidas, e não é qualquer um. São jovens. E aí eles ungiram nós. Aí nesse caso eu entendi perfeitamente que era a voz do Senhor. Não tinha como, né? E aí nós fomos ungidos a líder, nasceu a nossa célula, que era uma célula, era 2 em 1. Era uma célula de casais, porque casais também vieram. E célula de jovens. Esse mesmo menino que foi queimado, ele era foragido da polícia. Ele tinha roubado uma moto de um policial em 2012. E em 2015, isso foi em 2016, tudo isso que nós vivemos. Quando foi em 2015, ele descobriu que estava foragido. E ele pegou e ele falou, mãezona, eles me chamavam de mãezona. Ele, mãezona, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais viver assim, eu quero trabalhar. Eu quero arrumar emprego. E aí ele saiu para procurar emprego junto com outro, um dos meninos também, da galerinha, né? E arrumaram emprego. E aí pediu a documentação, precisava do atestado de antecedente. E aí ele veio falar pra mim, falou, eu vou lá. Eu falei, filho, você tem consciência do que você vai fazer? Você sabe que você for lá para tirar o seu atestado de antecedente, você sabe que você vai ficar. Aquele dia foi o conselho mais difícil da minha vida que eu dei para uma pessoa. Porque eu sabia que ele ia ficar. Né? Eu tinha certeza que ele ia ficar e ele também tinha essa certeza. E aí eu fui e falei pra ele, falei, ó, eu me emociono, essa parte não tem jeito. Eu falei, ó, vai, então vai, você quer ir, é isso que você quer? Então vai. Mas você vai, corta o cabelo, se arruma, põe uma roupa bonitinha, vai limpinho, cheiroso, e vai de cabeça erguida. Ele, eu vou mesmo. E foi ele e a esposa dele. Quando chegou lá, ele ficou. Né? Ele ficou, e poucos minutos depois a esposa dele me ligou e falou assim, Mônica, ele ficou, e agora? Eu falei, filha, fica tranquila, eu vou cuidar de você, eu não vou deixar você sozinha. Né? E nós adotamos ele. Né? E todos os meninos também, orando, em oração, sabe? Sempre orando por ele, era muito lindo. E aí entrou a questão do julgamento, né? Quando teve o julgamento, ia ter o julgamento, precisavam de 5 testemunhas. E aí uma delas foi eu e essa senhorinha, né, no meio dessas 5. Nós fomos. E aí eu falei pra eles, olha, eu vou falar aquilo que eu sei dele hoje. Não posso falar dele do passado. E quando foi a hora do julgamento, o policial, né, ele não reconheceu ele. Mas ele confessou. Mas o policial não reconhecia ele. Nova criatura. E ele ia ter de 5 a 10 anos. 5 a 10 ou 5 a 15 anos ia ser a sentença dele, né? Pelo crime que ele cometeu. E na hora só chamou eu e essa senhora para ser testemunha, para testemunhar em relação a ele. Nós testemunhamos aquilo que nós conhecia dele, né? Que era um menino que entrava dentro da minha casa, comia na nossa mesa, estava ali sempre com a gente, era um bom menino, queria trabalhar, foi isso que nós falamos. E aí saiu a sentença dele. 8 meses. Saiu 8 meses. Glória a Deus. Ele ficou cumpriu, os 8 meses. Né? Cumpriu. E quando ele saiu com a ficha limpa. Glória a Deus. Ele saiu com a ficha limpa. Deus faz tudo novo. E voltou naquela mesma empresa que ele tinha arrumado o emprego. E ele foi empregado lá. Pegaram ele. A esposa dele, eles tinham desejo de ser pais. Eles já tinham tido 3 abortos. Ela não conseguia, chegava no 5º mês, ela perdia o bebê. De chegar a ponto de até de fazer velório. Aí quando ele arrumou o emprego, ela engravidou. Hoje a filhinha deles, acho que está com 5, 6 anos. Tem a filhinha dele. Então assim, eles se limparam de uma forma, sabe? Que foi a coisa mais linda. Deus restaurou a sorte de Sião e ficamos com quem sonha. Com Deus é assim, não adianta estar no erro porque Ele não abençoa, não é verdade? Mas quando você se dispõe, o Senhor honra. Tinha um outro caso também, né? O pai dele estava desempregado,
Ele tinha um irmão especial e a mãe tinha que cuidar do irmãozinho dele. E ele quem provia a casa. E ele estava desempregado há muito tempo. E eles eram uns meninos muito generosos. Esse irmão, né, do irmão do dono do bar, pegou e falou assim, mano, vamos no mercado? Vamos fazer uma compra para o menino? Aí eu falei, vamos. Quando chegou lá, ele falou assim, eu quero que você escolha tudo que você compraria para você. Aí eu falei, tá bom. E aí eu ia escolher coisa em promoção, coisa mais barata. Ele, não é isso não. É para comprar o melhor. E aí fez aquela compra imensa, sabe? E aí falou pra mim, não é para falar que eu paguei sozinho. É para falar que foi a nossa célula que deu. Então, assim, eles tinham aquela coisa de comunhão. Como eu nunca vi dentro da igreja, Marina. Como eu nunca vi a comunhão daqueles meninos. E não foi só uma vez. Foi feita essa doação para ele umas 3 vezes, mais ou menos. Meu marido ficou desempregado um tempo. E tava todos nós lá na igreja. E eles saíram mais cedo. Achei estranho que saiu todo mundo mais cedo. Quando eu cheguei em casa, foi a surpresa. Eles fizeram uma compra para mim que cobriu a mesa. Enorme. Durou mais de 3 meses. Além de fazer um envelope com valor. E todos eles se juntaram para me abençoar. Então, assim, eles queriam, eles tinham aquele prazer de fazer, sabe? E ia para minha casa, ficava lá. Tinha um outro rapaz também que era lá conhecido como tatuador. Todo mundo falou, não, mas peraí, se ele tá lá, então eu quero também ir, porque não é possível. Como que pode? Então se expandiu muito, sabe? Casos de alcoolismo, droga, foi coisa assim, foi sensacional. Foram 3 anos consecutivos isso, sem parar, sabe? De doação mesmo. Foi algo assim muito lindo. E aí eu acabei tendo que vir embora para Extrema. O propósito de Deus ali na sua vida por aquele tempo tinha sido cumprido. Exatamente. E até hoje, mesmo assim, eu sempre tenho falado com eles, e eles falam, olha, mãezona, às vezes manda print da Bíblia, sabe, que eu presenteei, porque eu escrevi para cada um, né, e eles falam, que tempo maravilhoso. Alguns ainda estão na igreja, outros não, mas o temor a Deus, eles têm. Eles têm de uma forma, assim, que é inexplicável, é só de Deus. Sabe? O respeito, o amor que ele pegou por mim, pelo meu marido, por essa senhora também, né? E, então ali eu entendi que foi o meu verdadeiro encontro com Deus. Quando eu vim embora, nós viemos, então como a minha vida lá era muito agitada, eu tive síndrome de pânico aqui. E assim, eu sempre tive esse desejo de estar perto de pessoas, sempre gostei, né? Aquilo sempre me trouxe vida. E aí aqui eu falei, meu Deus do céu, e eu tenho a minha formação em administração de empresa, trabalhei um tempo no aeroporto, mas não era nada disso, sabe? Eu sempre gostei de estar perto de pessoas. E quando eu tive essa síndrome de pânico aqui, eu estava trabalhando, consegui um emprego aqui, e aí, não, antes de eu trabalhar, que foi quando eu tive, e fiz tratamento e tudo mais, conheci uma igreja aqui, né, que é o mesmo estilo dessa de lá. E aí eu fui melhorando. Só que através dessa crise que eu comecei a ter, eu fui pesquisar sobre profissões. E aí eu descobri a psicanálise. E foi algo assim que eu falei, é isso que eu quero. É isso, ouvir pessoas, estar perto de pessoas. E até o curso que eu fiz, ele casa a ciência com a fé. Glória a Deus. Muito da fé também. Nossa, que bom. Porque a psicanálise tem muito assim, questão de Freud, né, que era judeu, não acreditava em Deus e tudo mais, mas não é bem assim. Eu também conheço uma parte de Freud que o pai dele era cristão. O melhor amigo de Freud era um pastor. Então hoje eu entendo que realmente dá para casar os dois. Glória sabe? a Deus, sim. E eu descobri, né, essa questão da psicanálise, e eu falei, é uma forma também de eu estar perto de pessoas. E hoje eu estou formada, né? Já estou atuando na área, mas foi assim, através dessa dor que eu acabei tendo, escrevi um e-book falando sobre ansiedade. Glória também, a Deus. Tem esse meu livro digital já, digamos assim, né? Hoje eu não vendo ele, hoje eu presenteio ele, foi algo também que Deus colocou no meu coração, de todas as pessoas que eu atendo, que eu conheço, né? Eu acabo dando de presente esse e-book. E todas as vezes que eu estou dentro de consultório, Marina, eu dou um jeitinho de falar do Senhor.
Glória a Deus. Já ouvi casos, já teve casos de pessoas que estavam fora da igreja voltar depois da nossa sessão de terapia. Já tem alguns casos. Já teve um caso de uma pessoa que estava alcoólatra e ele parou de beber. Me mandou um áudio falando que ele bebia, né, compulsivamente todos os dias, e ele parou de beber e ele não sente mais o desejo de beber. Então, assim, eu procuro sempre dar um jeitinho de falar do Senhor, principalmente para jovem. Hoje, por exemplo, eu fiz uma palestra numa escola também de jovens e eu falei um pouco da minha história lá também. Glória a Deus. Então, eu dou um jeitinho de falar daquilo que o Senhor faz. Conheci aqui a Camila, né, na escola. Lá aconteceu algumas palestras também, depois, né, desse livro de ansiedade que eu escrevi. Eu observava as crianças, né, tendo crise, acontecia, né, algumas situações, e um belo de um dia, 7 meninas começaram a se cortar, e mais um menino no outro banheiro, tudo se cortaram. E aí a professora foi e falou assim: Mônica, quando é que você vai fazer a sua palestra? Eu falei: é só semana que vem. Ela: não, tem que ser hoje. E eu falei: meu Deus, eu não tenho material, eu não consigo fazer hoje. Mas ela falou: toma, a minha aula é sua. E ali eu fui e perguntei para aquelas crianças, né? Quem amava a mãe? Quem que amava a mãe mais do que tudo nessa vida? Aí todo mundo: não, tia, eu. Falei: já pensou se vem alguém aqui e fala que sua mãe morreu? Deus que me livre. Não. Eu falei: imagina, se sua mãe recebe um telefonema sabendo que você morreu, que você cortou uma veia do seu braço, fatal. Como é que fica? Aí ficaram já tensos, né? E ali eu falei: poxa, eu não tenho como palestrar aqui para eles. Eu vou contar a minha história para eles. E ali eu contei a minha história, né? E foi um chororô total. Foi uma libertação. Eu falo que foi uma libertação aqui. Porque aquelas crianças depois vieram, falaram comigo e choraram, sabe? Desabafaram. Aí já veio um outro falando do pai que bebia, que não aguentava mais ver aquela situação. E eu falei para ele: você tem fé? Ele falou: eu tenho. Eu falei: que tal você escrever uma carta para sua mãe, alguma coisa assim? Ou melhor, começa a orar pela vida da sua mãe, do seu pai. E aí ele: não, tá bom, eu vou fazer isso. Passou-se poucos dias, esse menino começou a vir para a escola feliz, diferente, sabe? Eu falei: e aí, como é que você tá? Eu tô muito bem. Depois que eu comecei a orar, meu pai não tá bebendo mais igual ele bebia. Meus pais pararam de brigar. Glória a Deus. Então, assim, eu vejo que continua, sabe? Continua. Não parou. Então, assim, é algo que eu entendi que lá, tudo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, eu precisava viver aquilo. Para hoje poder falar, né? Para hoje testificar, né? E acabar tocando. E tocando quem? Pessoas jovens, né? Jovens que é o que? É o futuro de amanhã. Nós não sabemos, né, o que nos espera, não sabemos quando é que Jesus vai vir. Mas esse mundo, ele precisa, né? Os jovens acabam sendo muito excluídos. Né? É nóia, é maconheiro, vamos excluir. Eu não gosto quando falam isso. Eu não gosto. Porque você vê além daquilo que seus olhos vê, né? Você olha a alma, exatamente, olha pessoas e não sim, o viciado, sabe? O nóia, como você está falando, né? eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Eu consigo olhar para eles e entender. Eles estão pedindo socorro. Mais uma Eles vez querem... eu volto a repetir, é para poucos, porque a Bugra tinha o mesmo pensamento. Ela falava: nunca olhe para alguém como você está vendo naquele momento. Olhe o que Deus vai fazer, ou já está fazendo na vida dela. Olhe lá na frente o que ela está fazendo em nome do Senhor, depois de curada. Ela falava: oh, não olhe o momento, olhe o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Bugra também era assim. Por isso eu falo que É sensacional. só quem entende o é chamado. algo assim, pra mim, que é vida, sabe? É vida. Eu consigo, assim, chega a ser engraçado, sabe? Mas eu consigo me identificar. É uma conexão que dá com o jovem tão grande que hoje mesmo lá na escola foi para adolescentes, jovens já do ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro. E eu olhava ali para cada um, sabe? E parecia que o olhar deles tava falando assim: socorro, fala comigo, me abraça.
Era algo assim, inexplicável, eu não sei E explicar. como tem jovem gritando no seu interior isso, sabia? Como tem? Tem, tem muitos, muitos, Que muitos, mais muitos. Simones, que mais Simones se despertem. Despertem, Amém. né? Que mais Simones, né? Se despertem por amor a esses jovens. Principalmente, é mundial, mas eu sei que o Brasil é um país muito necessitado, né? Também, né? Ah, demais, demais, demais. Como é necessitado, demais da conta. E assim, até hoje eu tenho contato com eles, eles me mandam mensagem, eles falam, mãe Zona, que saudade, como eu sinto falta daquilo. E eu também. Eu até falo para eles, falo assim, olha, qualquer dia eu vou para São Paulo e nós vamos fazer a nossa célula. Né? Nós vamos lá na casa do meu filho, caçula, que era a casa onde eu morava. Falei, nós vamos nos reunir, nós precisamos nos reunir para a gente matar a saudade. E toda a célula, todo o culto, ele virava um culto. Glória a Sabe? Era Deus. muito edificante, sempre acontecia algo diferente. Sabe? Glória a Eu Deus. sinto muita saudade até, sabe? Porque assim, eu acho que se não tivesse nem acontecido aquilo, eu nem sei se eu estaria tão firme. Eu não teria me dedicado tanto para o Senhor quanto eu me dediquei. Aquilo não foi só bom para eles. Aquilo foi bom para mim, porque Glória a aquilo me Deus. dava força para orar. Acontecia o funk, né? Acontecia. E meu marido falava, nossa, Simone, você ama demais esses meninos, né? E eu chorava, eu falava, eu amo. E quando estava acontecendo, né, todo mundo perdia o sono, aquela barulheira terrível, né? A casa de baixo, onde até era a célula, era vazia, né? E eu descia, eu ia orar. Eu ia lá orar por eles, Glória a sabe? Eu não Deus. chamava polícia, eu só orava. Eu só orava pela vida deles, pedindo para Deus guardar, tocar. Né? E aí acabava. Chegava uma hora que parava. Eu ia lá, falava com os meninos, falava, gente, vocês precisam parar com isso. E eles falavam assim, mas eu até quero parar. Esse menino dono, né, do bar, eu falava, você é um evangelista, menino. Você consegue convencer tantas pessoas para vir pro fluxo de funk. Você imagina, vamos fazer um fluxo de Jesus. Eu brincava até com ele. Vamos fazer um fluxo de Jesus. Você imagina a quantidade de jovens aí que você vai conseguir trazer. Né? Glória a Aí Deus. ele, um dia. Ele falou, ainda não, um dia. Mas eu creio que esse dia ainda vai acontecer. Eu creio que ele ainda vai ser Amém, tocado. amém. E aí, de uma forma Ele ou de com outra, isso certeza ainda vai vai estar ouvindo acontecer. esse testemunho seu aqui, né? Ele vai estar ouvindo de alguma forma, eu acredito que vai chegar Sim, nele, sim. né? E que em nome de Jesus, ele, através dessa sua expressão de amor aqui por eles, pelo poder do Sim. nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus toque no coração dele e que ele seja o instrumento do Senhor lá. Eu sei que ele já é, mas que ele seja mais e ousado no Senhor, de que se ele. A palavra de Deus fala que quando a gente perde, a gente ganha. E se ele Exatamente. abrir mão, né? Ele perder, não sei, não sei, né? Se ele abrir mão desse bar para fazer o que ele faz, ele seja convicto disso, de que se ele perder, ele vai ganhar, né? E que com Com certeza Deus vai certeza. honrar ele, né? Que ele seja alcançado, esse vídeo chegue até ele e Vai através de toda chegar. essa expressão de amor que você está assim expressando aqui, seja tão poderoso na vida dele e ele reveja toda essas decisões, escolha dele. E que esse versículo vai fazer a diferença na vida dele, que perdendo é que ele ganha, né? Que ele vai ganhar. O senhor estava Exatamente. falando muito isso ao meu coração, porque eu tô estudando para pregar domingo, né? E aí tem a ver com isso, de perder para ganhar, sabe? E é isso, a nossa vida é assim, às vezes a gente tem medo de perder, mas se a gente tiver fé, como você sempre falou aí, você gerava antes de acontecer, você já acreditava, né? Então, nós cremos também que se a gente perde para ganhar, quando é para Deus, a gente perde para ganhar, né? Que em nome de Jesus Com ele toda seja certeza. visitado pelo Senhor, né? Sim, sim. Mas glória a Deus, Simone. Nossa, eu vejo sim que, meu Deus, que testemunho. Eu sei que você tem muito mais para contar. Apenas que a gente, né, o nosso tempo é curto. Mas assim, eu vejo, Simone, que você, igual você falou, você entende que tudo que você passou foi necessário para fazer essa mulher forte, corajosa, ousada no poder do Senhor,
que é nítido na sua vida. Mas eu sei que também fica aqui uma lição para aqueles que passaram por dores, abusos, que passaram por, né? E às vezes usa isso como um obstáculo e não anda para frente, Exato. não faz nada e tipo assim, ai, coitadinho de mim porque eu sofri isso. Eu não tô aqui dizendo que é fácil porque não é. Não é Não, fácil ser não é. abusada, não é fácil ser roubada a sua infância, não é fácil perder um pai com tão nova, né, tão bebezinha. Mas eu vejo assim que você usou tudo isso no poder do Senhor como alavanca para te levar além, te levar a viver o sonho de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Que muitas pessoas que forem assistir esse vídeo te tome como exemplo, sabe? Exemplo de Amém. que é possível, em meio às dores, é possível nascer, gerar frutos, é possível uma terra seca se transformar em um manancial de águas. É possível. É possível. E você é um testemunho disso, eu vejo na sua vida. E Amém. agora você atende aí em Extrema, então. Atendo aqui em Extrema, sou psicanalista mesmo. E eu estou em parceria com a psicóloga, né? Estou ajudando ela, na verdade. E aí ela me dividiu a agenda dela comigo, né? Mas já tenho assim uma clientela muito boa, já estou ficando bem conhecida aqui. Tô fazendo uns trabalhos sociais aí, voluntário de palestrar em empresa. Ontem eu palestrei numa empresa o dia inteiro, Glória a junto com essa Deus. psicóloga, falando sobre drogas, DST, alcoolismo, né? E hoje foi também, né, o dia todo na escola, amanhã à noite, né, vou de novo numa outra escola. Semana retrasada eu fui numa escola também aqui, né, tudo através desses trabalhos voluntariado, né? Então assim, eu tô plantando, tô lançando as minhas sementes para que eu venha ficar conhecida. Então, sim. Meu desejo, meu objetivo é realmente me tornar uma terapeuta, mesmo uma psicanalista de nome mesmo, conhecida, e fazer isso pro resto da minha vida. Glória a Claro, né? Deus. Fazendo com que as pessoas entendam que, assim, para elas saírem do abismo que estão, é só através de Jesus. É Amém. só Glória a através da fé. Deus. Ah, então aí fica para Extrema, né? Pessoal de Isso. Extrema aí, os empresários, as escolas, Amém. Vem aqui. que a Simone está aí à disposição para ajudar esses jovens. Eu sei que tem muitos jovens aí Extrema, que os empresários, a escola e todas as pessoas olhem com carinho para esse jovem, porque todo mundo fala que é uma geração perdida, mas eu profetizo que é uma geração abençoada por Deus, Abençoado. é uma geração amada por Deus. Então que os empresários aí te procurem, as escolas, as pessoas te procurem, e eu sei que você vai ser assim, você vai alcançar esse sonho aí do seu coração que você Amém. colocou aqui em nome de Jesus, né, Simone? Eu creio. Agradeço, né, por esse testemunho maravilhoso. Eu quero te fazer umas perguntas agora, um bate-bola com você. Aí você pode responder em uma frase, uma letra, uma frase, fica na liberdade, né? O que é Deus para você? Deus, Deus para mim é vida. É vida. Eu resumo em vida. família, Família é a base, né? Família é a base de tudo, porque eu sempre olhei para minha família como a minha base, a minha força. igreja, Igreja. Igreja é restauração. Hoje eu trago essa palavra, né, como uma restauração, cura. glória a Restauração e Deus. cura. Jovens, Ah, jovem é o amanhã, é o futuro, né? Jovem é aquilo que o Senhor tem preparado de melhor para nossa terra. É o que eu vejo glória a nos Deus, jovens. glória a Deus. Simone, a mesa cura? Uau! Cura, edifica, a mesa ela transforma a gente. Eu não sei se eu acho que eu te falei, já tem um tempo que eu tenho esse hábito de tomar café somente na mesa. E
como aqui só tá eu e meu marido, né? Ele trabalha a semana e eu tomo café sempre ouvindo um louvor, ouvindo uma ministração. E eu tenho o meu momento com Deus todos os dias de manhã na mesa. Às vezes, para almoçar, para mim poder assistir um pouco de TV, eu almoço no sofá. Mas o meu café da manhã é todos os dias. E eu chamo Jesus mesmo para conversar ali comigo, para estar ali comigo. Né? E eu não me sinto só. Ao contrário, sabe? Eu me sinto acolhida, acompanhando. Então, a mesa cura demais. A mesa, ela cura, ela liberta. É esse momento de comunhão. Sem palavras. Amém. Glória a Deus, Simone, pela sua vida, né? Deus abençoe você mais uma vez. Muito obrigado pelo seu testemunho. E eu sei que você vai ser usada através desse testemunho aqui. Eu sei que você já tem contado, já tem feito a diferença, como você já falou para nós. Mas muitos ainda vai ser alcançado através do seu testemunho. E o Senhor vai continuar glorificando o nome dele através da sua vida. E vamos, Gerada, a gente se encontrar aqui no Japão. Nada é impossível para Deus. Vamos, você é uma mulher aí que gera, que crê. Vamos acreditar. Vamos acreditar. O Deus é Deus do impossível, né? Assim eu creio. Amém, amém. E no dia que aqueles missionários vieram, uma das palavras que eles falaram, né, que a minha história ia ser contada nos 4 cantos dessa terra. Glória a Deus. Eu até falei, mas o quê? Como assim? Como isso pode acontecer? E através da sua vida, né, Deus está cumprindo essa palavra, porque a minha história está sendo contada pro mundo. Glória a Deus. Está sendo contada do outro lado do mundo, no Japão. Glória a Deus. Sim, então, mas eu ainda quero te encontrar nessa terra do sol nascente. Eu quero te encontrar aqui. Ô, Senhor, gera, Senhor, gera, Senhor. Eu acredito também, eu acredito. Eu quero conversar um pouco com você, se tiver tempo depois que a gente desligar aqui. Não sei se você vai ter tempo. Tenho, tranquilo. Tá bom, mas é isso, né? Deus abençoe você e vocês aí, com certeza, vão gostar de ouvir esse testemunho. Vai edificar suas vidas, assim como já edificou a minha. Trouxe cura, com certeza, na minha vida já aqui. E eu sei que muitas pessoas vão ser alcançadas. Então, gente, vocês aí nos ajudem. Compartilhe para que mais jovens saibam desse amor do Senhor Jesus. Curte aí, nos ajude para que o nome de Deus seja glorificado e muitas vidas sejam libertas em nome de Jesus. Valeu, gente. Fica com Deus e até a próxima em mais um podcast A Mesa Cura, porque a mesa cura, porque o Senhor Jesus é o centro de nossas mesas. Glória a Deus. Tchau, Simone. O Pai do Senhor. Beijo.